7 dias depois da despedida de Carlos Césare, os buquês já começavam a perder a cor. O movimento no cemitério havia desaparecido. Algumas pétalas secas permaneciam perto do local onde familiares e amigos disseram o último adeus, e aquele silêncio parecia anunciar que tudo finalmente havia terminado. Mas foi justamente quando as pessoas voltaram para suas rotinas que surgiu uma pergunta incômoda. Como foram, de verdade, os últimos anos do homem que passou tanto tempo fazendo os outros rirem? Durante décadas, Carlos esteve associado a um universo completamente diferente daquele silêncio. Para muitos brasileiros, bastava lembrar de Pablo, personagem que ganhou destaque no Qual é a Música, programa comandado por Silvio Santos, para que viessem à memória a maquiagem, o humor e a energia de um artista acostumado a transformar poucos minutos diante das câmeras em entretenimento. Carlos Césare era ator, artista circense, palhaço, alguém cuja profissão exigia justamente aquilo que agora parecia impossível encontrar ao redor de seu nome: leveza. Em 16 de agosto de 2026, aos 60 anos, essa trajetória foi interrompida. As informações divulgadas sobre sua morte mencionaram congestão, edema pulmonar e insuficiência cardíaca, com a possibilidade de que tudo tenha acontecido enquanto ele dormia. E talvez seja aqui que a história comece a incomodar de outra maneira. Não porque exista algum segredo médico escondido nesses termos. Eles fazem parte das informações apresentadas sobre a causa da morte. Mas porque, 7 dias depois, a imagem pública do palhaço passou a ser observada ao lado da fragilidade do homem que existia quando a maquiagem era retirada. Quem assistia a Pablo via o sorriso pronto. Quem encontrava Carlos trabalhando via um profissional que continuou ligado à arte, aos palcos e ao ofício de provocar risadas. Mas quantas vezes o público realmente pergunta o que acontece depois que o artista atravessa a cortina e fica sozinho? A morte fez antigas imagens voltarem a circular, e cada sorriso parecia adquirir um peso diferente. Não havia nada de assustador no palco. O que assustava era perceber como alguém pode permanecer associado à alegria durante tantos anos enquanto o próprio corpo envelhece silenciosamente, acumulando limites que uma câmera nem sempre consegue registrar. Talvez por isso a pergunta que surgiu depois do funeral não fosse simplesmente do que Carlos Césare morreu, mas outra, muito mais difícil. O que havia acontecido com Carlos enquanto todos ainda enxergavam apenas Pablo? Em algum lugar, longe das câmeras e das palmas, um objeto ligado àquele personagem permanecia parado. O nariz de palhaço, antes suficiente para anunciar que a diversão estava prestes a começar, agora estava sobre uma superfície vazia, sem maquiagem ao redor, sem refletores e, principalmente, sem ninguém para colocá-lo novamente no rosto. Em 1986, quando Carlos Césare tinha por volta de 20 anos, uma oportunidade mudaria para sempre a maneira como o público brasileiro reconheceria seu rosto. Foi naquele período que ele assumiu Pablo em Qual é a Música?, dentro do universo televisivo de Silvio Santos. Para quem estava diante da televisão, tudo parecia funcionar perfeitamente. Maquiagem, brincadeiras, apresentações, música e aquele clima descontraído que transformava personagens em figuras familiares dentro das casas brasileiras. Pablo funcionou. Pablo ficou conhecido. Pablo passou a ser lembrado. Só que havia um detalhe por trás daquela imagem que ajuda a compreender uma parte muito menos visível de Carlos Césare. Em relatos sobre sua trajetória, ele falou da sensação de não estar completamente realizado, fazendo apenas o trabalho de dublar ou cantar sobre uma gravação. Não se tratava de desprezar a oportunidade que a televisão lhe havia oferecido. O desconforto parecia nascer justamente do contrário. Carlos sabia que poderia entregar mais. Ele queria cantar, interpretar, colocar sua própria capacidade artística diante do público. E aqui aparecem, quase lado a lado, duas pessoas que durante muito tempo foram tratadas como se fossem uma só. De um lado estava Pablo, reconhecido por milhões.
Do outro, estava Carlos Césari, o artista que talvez uma parcela enorme daqueles mesmos espectadores jamais tenha conhecido por inteiro. Quando aquela fase de maior exposição televisiva ficou para trás, Carlos não abandonou a arte, apenas mudou de território. As grandes câmeras deram espaço ao palco, à rua, ao contato mais próximo com o público e, principalmente, ao universo da palhaçaria. Foi nesse caminho que Eugênio Garnizé ganhou importância em sua vida artística. E existe algo profundamente irônico nisso. Depois de ter o rosto reconhecido nacionalmente ainda tão jovem, ele continuou construindo personagens, estudando, apresentando-se e fazendo pessoas rirem em espaços que nem sempre tinham a mesma visibilidade da televisão. Enquanto Carlos avançava artisticamente, uma parte do público parecia permanecer congelada em 1986. Para muitos, bastava ouvir seu nome para perguntar: é o Pablo do programa do Silvio Santos? Décadas inteiras de trabalho podiam desaparecer atrás dessa única lembrança. Talvez essa seja a primeira verdade revelada quando sua história é observada depois da despedida. E ela não envolve escândalo, traição ou algum segredo sombrio. É uma verdade muito mais humana. Ser conhecido não significa necessariamente ser conhecido por aquilo que você gostaria de mostrar. Carlos havia conquistado algo que milhares de artistas procuram durante uma vida inteira, a memória do público. Mas essa memória tinha escolhido uma versão muito jovem dele e parecia se recusar a envelhecer, junto com o homem por trás da maquiagem. Eugênio Garnizé podia entrar em cena. Carlos podia encontrar novas formas de expressão. Outros palcos podiam recebê-lo, mas Pablo continuava ali, atravessando os anos como uma fotografia que ninguém guardava na gaveta. E talvez Pablo realmente nunca tenha desaparecido. Mas atrás de Pablo sempre existiu um Carlos Césari querendo ser visto. A câmera imaginária deixa para trás os grandes refletores da televisão e segue em outra direção. São José dos Campos. Agora não há a mesma estrutura de um programa nacional, nem milhões de pessoas acompanhando simultaneamente do outro lado da tela. Há um palco menor, uma praça, crianças esperando, objetos de cena espalhados e um artista que já atravessou a juventude, chegou à meia-idade e continua preparando o rosto e o corpo para fazer aquilo que escolheu como ofício. É nesse cenário que Carlos Césari precisa ser observado para além de Pablo. Eugênio Garnizé não era simplesmente uma tentativa de repetir a fama conquistada décadas antes. Representava outra relação com a arte, muito mais próxima do teatro, da rua, do circo e do encontro direto com quem estava diante dele. Carlos continuou ligado a atividades culturais e projetos artísticos locais, construindo uma trajetória que não dependia exclusivamente das câmeras que um dia tornaram seu rosto conhecido em todo o país. Nesse universo também aparecem encontros e conexões com artistas como Domingos Montagnier, um nome profundamente ligado ao teatro e ao circo, como um pequeno retrato do ambiente artístico ao qual Carlos pertencia. Porque existe uma diferença enorme entre ser famoso, interpretando um personagem na televisão, e transformar o ato de interpretar no trabalho de uma vida inteira. Imagine por alguns segundos a rotina de um palhaço. As crianças chegam esperando diversão. Os adultos observam. O espetáculo precisa começar. Os objetos estão posicionados. O personagem entra. Ninguém comprou ingresso ou parou diante daquele palco para perguntar como foi a manhã do homem escondido atrás da maquiagem. Ninguém sabe necessariamente quais preocupações ele levou consigo até ali. E esse talvez seja um dos paradoxos mais fortes dessa profissão. Independentemente de como esteja o artista naquele dia, quando ele entra em cena, sua missão continua sendo arrancar o sorriso de outra pessoa. Não precisamos inventar uma doença secreta para tornar a história de Carlos mais dramática. Não existe necessidade de afirmar que ele teria escondido problemas cardíacos durante anos, ou que soubesse antecipadamente que sua vida estava chegando ao fim, sem evidências que sustentem isso. Os fatos divulgados sobre sua morte já produzem um contraste suficientemente duro quando colocados diante de uma vida dedicada ao riso. Congestão. Edema pulmonar.
insuficiência cardíaca e a possibilidade de que tudo tenha acontecido enquanto ele dormia. Apenas isso. Sem prontuários imaginários, sem uma última confissão criada depois de sua morte. De um lado, permanecem décadas de apresentações, personagens, crianças, praças, palcos e gargalhadas. Do outro, 3 expressões médicas secas que passaram a acompanhar a notícia de que Carlos Césare morreu aos 60 anos. Talvez seja justamente por isso que uma praça vazia depois de uma apresentação pareça diferente agora. Os adereços podem ser recolhidos, as cadeiras podem voltar ao lugar e as luzes podem ser apagadas. Mas há cortinas que se fecham sem que o artista tenha a oportunidade de voltar ao palco para fazer sua última reverência. Durante toda essa história, talvez alguém tenha esperado pelo momento em que surgiria a chamada verdade terrível. Uma revelação escondida durante anos, uma disputa familiar, um relacionamento secreto, uma doença nunca revelada, uma última frase pronunciada antes da morte. Talvez até alguma suspeita capaz de transformar os últimos dias de Carlos Césare em um mistério. Mas nada disso precisa ser inventado. Porque aquilo que começa a incomodar quando olhamos novamente para sua trajetória é muito mais simples. E justamente por isso, mais difícil de ignorar. Existe uma distância enorme entre a lembrança que o público guardou e a vida que Carlos realmente continuou vivendo. Para muita gente, uma palavra resume imediatamente sua imagem. Pablo. A maquiagem. O personagem. Qual é a música? Silvio Santos. Uma televisão brasileira de outra época. Só que Carlos Césare teve décadas de vida depois daquele momento. Foi ator, foi artista circense, foi palhaço, tornou-se Eugênio Garnizé. Continuou participando do ambiente cultural, encontrando outros artistas, ocupando palcos e levando seu trabalho a públicos que talvez nem soubessem que diante deles estava o homem que, ainda muito jovem, havia aparecido para milhões de brasileiros na televisão. E então chegamos novamente aos 7 dias depois da despedida, não como a data de uma suposta revelação publicada pela imprensa, mas como o enquadramento desta narrativa. O cemitério está ainda mais silencioso. As flores estão mais envelhecidas. Há uma fotografia, um nome e sinais de uma despedida recente. Do lado de fora, porém, nada parou. Carros continuam passando, pessoas trabalham, crianças brincam. Programas antigos continuam disponíveis na memória de quem os assistiu. E Pablo ainda pode surgir imediatamente quando alguém pronuncia Carlos Césare. Talvez seja exatamente aí que esteja o vazio. A televisão conseguiu preservar alguns minutos de um personagem, enquanto dezenas de anos do homem que veio depois permaneceram muito menos conhecidos. Não porque Carlos necessariamente tivesse escondido alguma coisa, mas porque a memória popular costuma ser seletiva. Escolhe uma imagem, uma música, um personagem, um instante de sucesso e transforma aquilo na biografia inteira de alguém. Talvez a verdade mais dolorosa não seja aquilo que Carlos Césare teria escondido. Talvez seja perceber que somente depois que ele já não estava aqui, muita gente começou a procurar quem era o homem por trás do rosto de Pablo. Agora a câmera imaginária deixa o cemitério. Não há música aumentando, nenhuma revelação final, nenhuma tentativa de transformar sua morte em conspiração. Apenas um pequeno palco com as luzes apagadas. Atrás da cortina, sobre uma cadeira, ficaram alguns adereços de palhaço. A plateia está vazia. Do lado de fora ainda é possível ouvir crianças rindo, mas o homem que passou grande parte da vida produzindo aquele som não entra novamente em cena.